É bom estar na casa de Deus, é bom estar na casa de Deus. Paulo já chegou, Valéria também, vieram adorar a Deus que nos quer bem. É bom estar na casa de Deus, é bom estar na casa de Deus. Bom dia, crianças! Que alegria estar mais um domingo com vocês para a nossa escola bíblica dominical, que é a melhor escola do mundo, não é, tia Graça? É verdade. É a escola de Deus, né? Crianças, estamos muito felizes de estarmos com vocês nesta manhã, né? Também estamos com muita saudade de vocês também, tá bom? Estamos orando para que tudo isso passe logo, para que nós possamos estarmos juntos aqui na igreja, na casa de Deus, para juntos cultuar a Ele, adorar a Ele, servir a Ele, amém? Tá bom? E vocês orem nas suas casas também, amém? Então, crianças, hoje vamos dar início à nossa escola bíblica dominical com aquela música de boas-vindas, né? Para alegrar o nosso dia, né, tia Grazi? Vamos cantar? Vamos. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, com alegria, desejo a vocês um belo dia, na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem, bem, bem. 1, 2, 3 e... Bom dia! Bom dia, Amém. é bom estar, mesmo que seja virtualmente, né? É bom estar aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam aprendendo muito, porque quando a gente voltar às nossas aulas, eu vou fazer perguntas, tá? A tia Grazi faz perguntas mesmo, hein? E quem responder todas as perguntas vai ganhar prêmio, tá? Sério? Eu também? Você não. Vou fazer pergunta desde a primeira lição, só para ver se vocês realmente estão acompanhando todas as aulas, tá bom? E se você não estiver acompanhando as aulas, infelizmente, você não vai saber a resposta e depois não pode ficar chorando, né? Vamos orar então, tia Grazi, agradecer a Deus Então por isso. agora nós vamos orar, tá bom? E a gente vai falar com o nosso Pai Celestial. Lembrando que nas suas orações de você incluir, tá bom? O nosso país, essa situação que nós estamos passando. E lembrando também do nosso missionário lá no Amazonas. E na Venezuela, isso, né? A família do pastor Alexandre. E nós vamos estar orando agora por eles também, tá bom? Amém. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse tempo, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos falando com o Senhor. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem preservado, Deus, as nossas vidas, a nossa saúde, Pai. Amém. Senhor, eu lembro também neste momento do pastor Alexandre, da sua família ali na Venezuela, do pastor Aguinaldo também, Pai. Toma nas tuas mãos essa família, guarda eles, livra eles de todo mal. Senhor, toma cada criança, cada pai, cada mãe, que eles estejam verdadeiramente, ó Deus, sendo guardados e protegidos pelo Senhor. Te colocamos nas suas mãos também, ó Deus, o nosso presidente, que o Senhor dá sabedoria a ele, que o Senhor dá direção a ele e toda a sua equipe para saber como governar e como lidar, Senhor, com essa situação em que nosso país se encontra. Obrigado por tudo, abençoa a nossa escola hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos cantar uma música que fala de amor. Vamos lá, Tilares. Vamos. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou.
Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele na sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Amém. Amém. Eu amo Jesus porque ele me libertou do laço do pecado. Amém, verdade. O pecado nos prende, né? E nos faz andar bem longe de Jesus. Mas Jesus, quando nós confiamos nele, ele quebra o laço do pecado e nós passamos a andar bem pertinho dele. Amém, crianças? Então agora vamos memorizar o nosso versículo de hoje, Tia Grazi? Vamos. Crianças, peguem suas Bíblias e vamos abrir lá no livro de lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se você não consegue chegar lá sozinho, pede ajuda para o seu papai, para a sua mamãe, para o seu irmão mais velho, tá bom? E vamos ler, que fala bem assim, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Crianças, sabe o que esse versículo está querendo dizer? Que se eu souber, né? Que se eu saber que eu sou um pecador, né? E que o meu pecado me leva para o inferno, e que se eu crer no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o perfeito Filho de Deus, que veio a este mundo para morrer pelos meus pecados, né? Que Ele foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Se eu confiar nisso, se eu crer no meu coração, eu vou ser salvo, né? Eu vou ser salvo da condenação do pecado do inferno, né? E eu já fui salvo porque eu já criei no Senhor Jesus, né? A tia Grazi também. Você, né, que está aí assistindo, oramos que você também já seja um salvo, né? Que já creu no Senhor Jesus. Mas caso você ainda não acredita, não confiou no Senhor Jesus ainda, você precisa confiar no Senhor Jesus também, tá bom? Saber que você é um pecador e que você precisa confessar o seu pecado ao Senhor Jesus, tá bom, crianças? Então você vai ler esse versículo várias vezes até conseguir memorizar. Então vamos ler novamente esse versículo, tia Grazi? Vamos. Romanos. Calma. A tia Grazi tá cansada. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. A saber, Se se com a tua boca confessares com a sua boca confessares ao Senhor Jesus ao Senhor Jesus e em teu coração e em teu coração creres que Creres. Deus o ressuscitou dentre os mortos, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. será salvo. Isso. Amém, crianças? Então agora, crianças, a gente vamos para a nossa lição de hoje. Mas, tia Grazi, nós já aprendemos o que é uma testemunha, né? O que é uma testemunha, tia Grazi? Uma testemunha é uma pessoa que fala a verdade do que viu e ouviu. Isso mesmo. Tia Grazi, nós também aprendemos por que devemos testemunhar. Por que, tia Grazi, nós devemos testemunhar? Porque primeiro foi uma ordem dada por Senhor Jesus. E como é uma ordem, eu devo obedecer porque eu amo a Jesus. E também porque tem muitas pessoas morrendo sem conhecer a Jesus e indo para um lugar muito triste. Olha, tá vendo por que nós devemos testemunhar? Então nós precisamos testemunhar. Tia Grazi, hoje nós vamos aprender uma lição que fala sobre testemunhar também. Sobre testemunhar. Mas hoje a pergunta é, por que nós devemos... Não, desculpa. O que falamos quando testemunhamos, né? O que falar quando testemunhamos? O que, tia Grazi? O que nós falamos quando testemunhamos? Nós vamos descobrir hoje durante a lição. Então presta bem atenção, tá bom? Isso mesmo. Que aí você vai entender um pouco sobre o que você deve falar. A Bíblia fala de 2 homens. Hoje nós vamos conhecer 2 homens. O nome de um é Felipe. Felipe, ele era um eunuco, vocês estão vendo aí. Eunuco não, perdão, ele era um diácono, né, da primeira igreja. A primeira igreja relatada no livro de Atos. E Felipe, ele sempre ensinava com muita alegria
as pessoas o caminho que levava para o céu. Ele sempre estava falando sobre como chegar ao céu. Enfim, como chegar ao céu? Né? Felipe falava do pecado, Felipe falava de Jesus, e ele ia falando sobre tudo isso. Falava que Deus amava muito cada um deles. E quando Felipe estava ali ensinando, falando, o anjo chegou no ouvido de Felipe e falou para Felipe ir para descer Jerusalém, um caminho que levava até Gaza. Era mais ou menos uma distância de 96 a 112 quilômetros, que dá mais ou menos até onde, tio Alisson, essa distância? Bem longe, lá no interior de São Paulo. Como se fosse daqui em Biúna, mais ou menos. Ou daqui até Campinas, é uma distância bem boa. E aí, ele naquela época não tinha transporte, como nós temos hoje, carro, né? Moto. Tinha que ir, ó, correndo. Tinha que ir a pé, ou então através de um animal, alguma coisa do tipo. Cavalo. Não, é camelo. Então, crianças, assim que o anjo falou para Felipe, que era para ele ir para esse lugar, ele obedeceu. Você está vendo aí na primeira imagem que Felipe ele está falando. E ele obedeceu, tá bom? Então, viajando também, tinha um homem, enquanto isso tinha um homem que estava fazendo também uma viagem, indo para Jerusalém. Era uma distância como daqui na Bahia, mais ou menos, né? É uma distância de 1.600 quilômetros por aí. Então, esse homem, ele era lá da África, é um etíope, lá na Etiópia. Vai estar aparecendo também para vocês aí o mapa da África, vocês vão estar vendo e localizando a Etiópia aí. Então, ele era desse país e ele estava indo para Jerusalém. Ele era um homem muito importante lá na Etiópia. Ele era um mordomo, né? Ele cuidava da parte financeira da rainha de Candace. Então ele era um homem muito importante. Provavelmente ele devia estar aí na Jerusalém ali para resolver também algumas coisas para a rainha. Mas especificamente a Bíblia fala que ele foi adorar a Deus. Esse homem provavelmente estava buscando adorar a Deus porque ele sabia que ele tinha um problema na vida dele. O problema que tinha na vida dele se chama pecado, que tem na vida de todo ser humano que nasce nesse mundo, que é o pecado. Pecado é tudo que você pensa, é tudo que você fala, é tudo que você faz que não agrada a Deus, que quebra a lei de Deus. E o pecado faz uma separação entre você e Deus. Verdade. E a Bíblia fala também que todo mundo é pecador. Não tem um só que não seja. Todos somos pecados. Todos somos pecadores. O caminho a condenação do pecado é um lugar muito triste. A Bíblia fala que o fogo nunca se apaga nesse lugar. Que é chamado de inferno. E todo homem que nasce, ou toda mulher, todo mundo que nasce com essa natureza pecaminosa. Então, crianças, o inferno é uma realidade eterna. E a pessoa, quando você for testemunhar, precisa saber disso. E você que ainda que é criança, que não recebeu Jesus, tem esse problema também. Né? Esse homem etíope, tio Alisson, ele estava indo para Jerusalém para adorar a Deus. Porque provavelmente ele sabia que tinha um problema lá no coração dele, que só Deus podia resolver. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi para a igreja e provavelmente ele saiu da mesma forma que ele entrou. Porque os judeus, crianças, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então, lá no templo, na igreja deles, eles não ouviam falar de quem? De Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, ele tinha sido crucificado, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo tinha ressuscitado, que Jesus passou tudo aquilo porque ele nos ama e por causa do nosso pecado. Ele não ouviu isso lá dentro. Porque os judeus não acreditavam no Senhor Jesus, muita graça. Como tem muitos ainda que não creem. Por isso que Jesus deu essa ordem, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A nossa Bíblia hoje é dividida em duas partes, Novo e Velho Testamento, certo? Dessa época aí, a Bíblia ainda do Novo Testamento não tinha sido finalizada. Só tinha o Velho Testamento.
E esse homem etíope estava retrocedendo o seu caminho de volta para casa. Ele estava voltando para a África, lá para o país dele, na Etiópia. Isso, e ele estava com uma parte da Bíblia do Velho Testamento lendo. Mas ele ainda não tinha recebido Jesus como seu Salvador. Ele ainda estava com o coração cheio de pecado. E ele não entendia o que ele estava lendo. Mas lembra quem foi até Gaza, que o Espírito Santo de Deus mandou? Felipe, isso mesmo. E Felipe falou o Espírito Santo falou para Felipe que era para ele ir até o carro do etíope, só que o carro estava andando. E ele teve que ir correndo. E o que aconteceu, tio Alex? Ele foi correndo lá porque o Espírito Santo mandou, porque o homem, o etíope, estava lendo e não estava entendendo. Então agora a gente vai descobrir o que foi que o Felipe correu tanto. Acho que ele ficou até sem fôlego. Crianças, olha só, quando Deus manda, nós temos que obedecer. E o Espírito Santo de Deus falou para Felipe para que ele fosse até o carro do etíope e para que ele falasse de Jesus para aquele homem. E Felipe foi correndo. E quando o Felipe estava correndo, ele olhou para o lado assim e viu o etíope lendo a Bíblia. A Bíblia do Velho Testamento, o livro de Isaías. Lá no capítulo 53 de Isaías. E aí Felipe perguntou para ele se ele estava entendendo o que ele estava lendo. Mas aí ele pegou e falou: como eu vou entender se ninguém me explica, se ninguém me ensina? Crianças, olha só, a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela não vai entender as coisas de Deus, ela não vai entender a Bíblia, ela não vai obedecer a Deus, porque o pecado cega, né? E faz com que nós não entendemos as coisas de Deus. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus entende tudo, não é, tia Grazi? Então, aquele homem chamou Felipe para subir no carro e ele pegou e subiu. E a passagem da Bíblia que ele estava lendo está lá no livro de Isaías 53. E eu vou ler somente a parte que está aqui no livro de Atos, que diz bem assim: e o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado e seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E aí, crianças, o Felipe, né, o diácono, o evangelista Felipe, começou a explicar para ele. Ele não estava entendendo nada. E aí ele perguntou para Felipe: de quem é que a Bíblia está falando? É do próprio profeta ou é de outro homem? E daí Felipe pegou e começou a explicar para ele de quem se tratava, de quem era aquele homem que iria sofrer, né? O profeta Elias, o profeta Isaías, ele profetizou, né, do Messias, do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, que viria a este mundo, né, para ser o nosso Salvador, mas antes ele iria sofrer. Ele iria ser humilhado, ele iria ser preso, ele iria ser morto, né, crucificado, como tudo aconteceu, né? E Filipe falou tudo isso para aquele homem. Filipe falou que o Senhor Jesus era aquele homem, né, que ia ser morto, né, que ia apanhar, que ia sofrer, né, que ia ir para o matadouro como uma ovelha e não ia reclamar, não ia questionar, não ia falar nada. Sabe por quê, crianças? Porque ele fez tudo isso por amor a mim e por amor a você. O Senhor Jesus veio a este mundo por amor a nós. Ele morreu por amor a nós. E ele não reclamou por nem um minuto, porque era necessário que ele passasse por tudo isso, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos ser salvos. E aí Filipe falou para aquele homem do Senhor Jesus, falou que ele era o perfeito Filho de Deus, que veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos perdoar, para nos salvar. E aquele homem, ele creu em tudo que Filipe tinha dito. Ele agora tinha o Espírito Santo e ele entendia tudo o que ele iria ler na Bíblia, porque ele tinha crido, confiado no Senhor Jesus. E aquele homem, crianças, a partir daquele momento que ele foi salvo, ele só queria saber de sorrir, né?
ele falou, e agora, o que é que eu preciso fazer? Filipe falou para ele que ele precisaria ser batizado. E ele viu uma água, né, um lago, e falou, ali tem uma água. E o que impede do que eu seja batizado? Filipe falou, se você crê de todo o seu coração, nada impede. E Filipe batizou aquele homem. Aquele homem foi batizado. E quando ele levantou da água, ele estava cheio de alegria. O sorriso dele que você pode ver aí na imagem. O sorriso daquele homem. Crianças, quero deixar para vocês, explicar para vocês, o batismo, ele não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus. Mas o batismo é um testemunho que você está dando para todas as pessoas. Que agora você é salvo, é um filho de Deus. Que você agora é um cristão. Que você agora segue ao Senhor Jesus Cristo. E aquele homem estava alegre porque agora ele era um cristão. Ele era uma testemunha do Senhor Jesus. E agora ele seguia o Senhor Jesus. Olha a alegria dele, crianças. O Senhor Jesus, ele coloca alegria no nosso coração. Né? Como é bom ter o Senhor Jesus no nosso coração. Porque o Senhor Jesus no nosso coração, nós temos a verdadeira alegria. Não é, tia Graça? Verdade. E daí, crianças, depois do batismo, o Filipe, né? Ele foi arrebatado. Né? Ele foi arrebatado. Ele desapareceu daquele lugar e ele apareceu em outro lugar. Deus levou ele para outro lugar para falar de Jesus para outras pessoas. E aquele homem, né, o etíope, ele seguiu o seu caminho, ele montou na sua carruagem e ele foi, né, em direção à África, para o seu país. E adivinha o que ele levou para a África, tia Graça? Lá para o país dele? Ele levou a palavra de Deus, a verdade, ele era uma testemunha agora. Olha, tá vendo? Isso mesmo, ele levou o evangelho do Senhor Jesus. Ele recebeu o Senhor Jesus e ele foi cheio de alegria. Para quando chegar lá, ele falar para a família dele, ele falar para todo aquele povo do Senhor Jesus. Crianças, imagine o quanto de pessoas não foi salva naquele país. Hein, tia Graça? E até no palácio da rainha, né? Verdade, até onde ele trabalhava. E sabe, crianças, você aí na sua casa, pode haver muitas pessoas dentro da sua casa que ainda não conhecem o Senhor Jesus, sabia? Pode haver muitas pessoas na sua rua, né, tia Graça? Sim. Na sua escola, sua professora, que ainda não conhece o Senhor Jesus. Crianças, você que já é uma criança salva, o Senhor Jesus quer que você seja uma testemunha fiel, que você seja uma testemunha obediente, que você seja que nem o Filipe, né? Filipe, o diácono Filipe, ele foi obediente à voz de Deus. E uma coisa, ele estava preparado, né, tio Alisson? Ele sabia falar de Jesus. E ele era um homem cheio do Espírito Santo. Como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Né? Lendo a Bíblia, orando, obedecendo. Né? Isso nós vamos ser cheios do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus. E é isso que o Senhor Jesus Cristo quer, crianças, que você seja uma testemunha fiel dele, né? Que você faça a vontade dele, tá bom? Mas também pode haver crianças aí agora que ainda não têm a certeza da salvação, que ainda não conhecem o Senhor Jesus, sabe? Que o coração ainda está sujo, cheio de pecado, sabe? Nesta aula você está tendo a oportunidade de ouvir falar do Senhor Jesus. E você está tendo a oportunidade de saber que você é um pecador e que o seu pecado te afasta de Deus, de Jesus. Mas lembra do nosso versículo? A saber, se você confessar, se você pedir perdão ao Senhor Jesus, Ele vai te perdoar. Então, se você ainda está aí e não é salvo, faça uma oração e peça ao Senhor Jesus para salvar você. É bem fácil a oração. É só você fechar o seu olho e falar: Senhor Jesus, agora neste momento eu reconheço que eu sou um pecador e que meus pecados me afastam do Senhor. Eu não quero ficar longe do Senhor. Eu quero estar perto do Senhor. Me perdoa. Limpa meu coração. Salva a minha vida, Senhor Jesus. Amém. Então, criança, se você orar dessa maneira, com muita fé e com muita confiança no Senhor Jesus, você vai ser salvo. E você aqui, você vai ser salvo. Seu coração vai estar branco, limpo, né? E você um dia vai estar com Deus, né? No céu. Tá bom, crianças? Então, se você ainda não é salvo, invoque o nome do Senhor Jesus para salvação, tá bom? Para que você seja também uma testemunha do Senhor Jesus.
Amém, tia Grazi? Amém. Agora a tia Grazi vai orar e agradecer pela nossa lição de hoje e orar por todos vocês também, amém? Amém. Lembrando que você que já é salvo, você está na página verde do nosso livro, que tá vendo que tem uma árvorezinha? É o crescimento. Então você está crescendo. E um dos passos para você crescer é ser uma testemunha de Jesus. Tá bom? Vamos orar então? Querido Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por essa aula, Senhor, e ajude a cada um de nós a sermos uma testemunha fiel do Senhor Jesus. Amém. E nos ajuda a estar sempre preparados para falar do Senhor aonde nós estivermos. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, um beijo, Tchau, tchau. até mais. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.